Zoou, o podcast do Pet Zootecnia. Olá, amigos do Pod Zoou, eu sou Ana Raposo. E eu sou o Jonathan Senja. E esse é o último episódio do nosso podcast, com uma iniciativa do Pet Zootecnia da Universidade Federal de Roraima. Hoje o nosso bate-papo é com uma profissional que tem uma trajetória e inspiração na zootecnia, desde a sua formação técnica até a sua atuação como professora substituta e vendedora técnica com foco na avicultura. Ela é formada em técnico em zootecnia pelo Pronatec, é formada em zootecnia pela Universidade Federal de Roraima, possui pós-graduação em avicultura de corte e postura pela Unileia e ela tem uma trajetória tanto na área comercial, como já foi falado, também como na área de docência. Ela se chama professora zootecnista Ingrid Lemos. Professora, seja muito bem-vinda, é um prazer a senhora estar aqui com a gente. Obrigado por ter aceitado o convite e pode se apresentar mais um pouquinho, se a senhora quiser. Obrigada, pessoal, pela essa excelente apresentação. Estou muito honrada de estar aqui hoje com vocês. E como bem me apresentaram, eu sou Ingrid Lemos, eu sou zootecnista, formada aqui no estado de Roraima, hoje atuando como professora substituta e como diretora estadual da ABZ Roraima. Bem, Ingrid, pode me contar um pouquinho sobre você? O que te fez escolher a graduação em zootecnia? Bom, eu acho que assim, como todo acadêmico, como todo profissional que trabalha nessa área animal, desde pequenininha eu sempre gostei de animais, né? Então, desde a minha adolescência até o início ali da vida adulta, eu estava envolvida, né, com ONG de proteção de animais em condição de rua. Então, assim, sempre teve na minha história, no meu dia a dia, esse contato com os animais. E aí, terminando o ensino médio, assim como qualquer um de nós, né, assim, naquela etapa ali quando a gente está decidindo o que eu vou fazer da minha vida, né, para onde eu vou seguir, qual caminho eu vou fazer agora. Eu comecei a pesquisar sobre os cursos, né, então fiz o Enem e usei minha nota do Enem para entrar no curso técnico em zootecnia. Até então eu não sabia o que era zootecnia, o que fazia um zootecnista, e aí eu entrei no curso técnico. Foi lá que eu conheci a profissão, que eu me apaixonei pela zootecnia, né? Eu falo assim que as coisas acontecem na nossa vida realmente, né, como precisam ser. Muitas portas ali naquele caminho, né, se fecharam para que essa fosse aberta, né? Então, coisa do destino mesmo. E aí eu entrei no curso técnico. Então, lá no finalzinho do curso técnico, eu falei, vou seguir para a graduação. Foi aí que eu fiz, né, o Enem e utilizei minha nota para tentar entrar na zootecnia. Só que, pasme, né, nem tudo ocorre como a gente sempre espera. No meio do caminho, né? Exatamente, Jonathan. No meio do caminho vai acontecendo algumas situações que a gente fica, né, meio ali, que serve como força também para a gente tentar chegar no nosso objetivo, né? Então, foi aí que eu tentei usar essa nota para o curso de zootecnia, mas não fui chamada de primeira. Então, eu fiquei ali na lista de espera. E aí, continuei tentando. Foi aí que teve rodada de chamada e pronto. Fui chamada para a zootecnia. Entrei, não como aluna número 1, né, que passou em primeiro lugar no vestibular, mas eu acho que isso não define nossa trajetória, né? Então, quando eu entrei na faculdade, eu sabia que eu tive ali aqueles percalços no caminho, né? Mas eu continuei tentando. Não, vou me esforçar aqui, vou tentar ser o melhor que eu conseguir dentro do curso. E foi aí que, de fato, entrei na zootecnia, né, do curso na graduação, e passei ali aqueles 5 anos tentando cada vez me capacitar e me tornar uma profissional melhor. E durante sua graduação, professora, a gente sabe que são 5 anos durante a graduação, é bastante tempo, a gente vê muitas dificuldades, a gente aprende muito também, tanto como profissional, como aluno, como pessoal também. E eu queria que a senhora relatasse para a senhora como é que foi a sua graduação, o que a senhora aprendeu, assim, pode tirar como lição de vida, algo que impactou a senhora, que a senhora viu que a senhora pudesse crescer, assim, profissionalmente. O que a senhora teve de dificuldade, assim, durante a graduação? Bom, como eu falei, né, eu entrei, assim, no curso já um pouquinho depois de sair do ensino médio, né, então depois do técnico ali, e eu entrei com uma cabeça, eu acredito, bem melhor do que se eu saísse do ensino médio e entrasse direto na faculdade.
Porque quando eu fiz o técnico, eu descobri, opa, eu preciso passar esse tempo aqui, eu preciso me capacitar, preciso fazer curso, preciso fazer network, que é muito importante, né? Então, quando eu entrei na faculdade, eu já entrei ligada no 220. Eu falei, é agora, meu momento é agora, tenho que ser a profissional do futuro, assim, né? Tenho que me capacitar, tenho que fazer contato, esse é o momento. Então, no primeiro semestre, eu já queria entrar no PET. Eu entrei já pedindo, quando é que tem seleção? Eu quero participar do PET. E o pessoal, não, no primeiro semestre não pode, Ingrid, ainda, mas vai melhorando tua nota aí para participar no próximo semestre. Eu falei, tá bom. Já fui pegando, fazendo estágio com o professor, né, entrando nos laboratórios. Então, essa cabeça aí me ajudou bastante, porque eu tentei ali dentro da graduação diversificar, fazer de tudo. Então, se vocês olharem meu currículo, tem desde peixe até equino, bovino, eu fiz de tudo na graduação. Toda a oportunidade que tinha de curso, de aperfeiçoamento, eu estava participando, né? Então, o pessoal falava assim, meu Deus, a Ingrid o dia dela tem 48 horas, né? Porque a menina entra em todo o grupo, participa de tudo, tá em centro acadêmico, tá em grupo de extensão, tá participando de tudo, né? Então, eu acabei fazendo isso. Durante um tempo ali na graduação, eu acredito que foi até uma certa dificuldade que eu tive na graduação, tanto a questão financeira também, né? Por isso a bolsa do PET me ajudou muito para me manter dentro da universidade, não precisar sair para trabalhar. Mas uma outra dificuldade que eu tive foi essa minha rotina, né? De pegar muita coisa e aí tem um momento que a gente fica meio sobrecarregado. Exatamente. Muito sobrecarregado. Então teve um momento ali que eu falei, opa, preciso dar uma pausa aqui, né? Rever minhas estratégias, focar naquilo que realmente vai me dar um resultado, deixar algumas coisas aí de lado, escolhas, né? Escolhas que a gente sempre faz na nossa vida. Eu acho que essa foi uma das dificuldades, né? Querer ali abraçar tudo e aí acabei, né, me perdendo um pouco, mas que fez diferença na minha formação, tudo que eu fiz, né? E como você falou do PET, poderia contar como é que foi essa vivência dentro do PET? Se teve alguma atividade, evento ou projeto que te marcou de alguma forma? Bom, tem uma pessoa, né, que eu não posso deixar de citar, Gerson, se você tá aí ouvindo, né, você ajudou bastante aí a minha entrada no PET, assim, ele falava muito bem do PET, né, ele participou durante muitos anos do PET, então falou do projeto, foi ele que me apresentou e falou, entra, amigo, quando você puder, tiver oportunidade, entra no PET, porque realmente é um programa que faz a diferença, é um divisor de águas na vida de qualquer estudante, né? Então, a gente trabalha pesquisa, ensino, extensão, e na minha formação, o PET, ele estava durante toda a graduação na zootecnia. Eu acho que eu passei mais tempo no PET do que fazendo qualquer outra coisa. Então, foram 5 anos de graduação, 4 anos e meio no PET. Então, fez muita diferença. E eu acho, assim, que desde organizar eventos, que hoje me ajuda muito na minha vida profissional, porque a gente que trabalha com venda técnica, a gente precisa, né, vez ou outra, organizar ali um evento para cliente. Eu aprendi isso, trabalhar em equipe, que era uma dificuldade que euzinha tinha, né, trabalhar, porque eu sou muito assim, sou muito expansiva, sou muito autoritária, líder nata, né, então eu tomo a frente, e aí eu quero tomar muito à frente das coisas, né? Então, eu tinha certa dificuldade em trabalhar em equipe. E se o outro não faz, acaba fazendo por ele. Exatamente. O Jonathan me conhece, né? Então, era uma certa dificuldade que eu tinha quando eu entrei na graduação. Trabalhar com pessoas de personalidade diferente, né? Às vezes você é uma pessoa ali dominante, né, que eu acho que eu me encaixo um pouco ali na dominância, e tem uma pessoa que já não é tão dominante assim, que aquela pessoa que você precisa mandar, né, tipo, pedir, na verdade, para fazer as coisas, e eu não gosto muito, não, eu gosto de gente proativa, né, eu gosto de, opa, eu já cheguei aqui com o pão, a pessoa já tá com a faca, né, e a manteiga pronto para passar, então eu sou assim, né, e eu acho que isso me ajudou um pouco a entender, e hoje, dentro da minha área, tanto na área acadêmica, né, dentro da universidade, a lidar com diferentes perfis, como também na vida, né, de vendedora técnica, que eu tenho que lidar às vezes com um cliente que tem um certo perfil, um cliente que já tem outro, né, aquele cliente que eu chego lá, opa, vamos dar um abraço aqui, né, um amigo, a gente conversa, já aquele cliente que é mais fechado, que ele só quer comprar o produto ali, mas não quer ouvir muita ladainha, né, então me ensinou um pouco assim, a trabalhar com esses diferentes perfis. Como é que foi que a senhora ficou sabendo do PET? Depois que a senhora entrou na graduação, que a senhora viu o PET em ação, como é que foi?
Sim, Isso. foi alguém que falou pra senhora, alguma ação dele? Isso, eu conheci o PET na primeira semana, né, na recepção. Então, eles fizeram uma recepção pra gente lá na sala mesmo, na disciplina de formação profissional, que é uma das primeiras disciplinas que a gente tem na graduação. E eles foram falar um pouquinho do projeto, né? Então, mostraram o que o grupo fazia. E eu falei, opa, esse grupo aqui é interessante, trabalha muita coisa que eu gosto, né? Pesquisa, trabalha ensino, trabalha extensão. E eu fiquei ali alerta, eu falei, achei legal, achei bonito ele chegando assim com a fada, com a roupa bem, falei, que chique, eu quero fazer parte aí desse clã, né, eu quero estar, parecia ali, trazendo aí o pessoal do Crepúsculo, né, os Cullen entrando ali dentro da sala, Eu né. quero estar lá. Então eu quero estar ali junto com essa galera, então foi nesse momento ali que eu falei, vou entrar nesse grupo, né. Okay. E após a sua graduação, assim, como é que foi a entrada para o mercado de trabalho? Como que a senhora ingressou no mercado de aves, que a senhora trabalha hoje na BASIVET, atualmente também trabalha na BASIVET. Como que foi esse processo? Gente, então assim, eu tive sempre uma ciência na minha cabeça. Tem muita gente que fala, não tem mercado para o zootecnista atuar. Tem sim. Desde a graduação eu já sabia. Eu vou sair, eu vou trabalhar. Porque eu sei que eu batalhei esses anos todos aqui, não foi à toa, né? Então eu sabia que eu ia trabalhar, eu sabia que ia aparecer uma oportunidade, eu só não sabia em que área essa oportunidade ia aparecer. Porque, como eu falei, eu diversifiquei muito. Durante minha graduação, eu atuei muito mais na parte de alimentação e nutrição de cães e gatos. Mas eu nunca deixei, né, as outras áreas de lado. Então, assim que eu saí, um dia depois da colação de grau, eu tava ali cansada, que aquela rotina de colação de grau é bem cansativa, né? Foto, a gente fica lá horas esperando pra receber o grau, então, cansada, depois ainda vai rolar ali uma jantinha, né? Saí e cheguei em casa muito tarde. Uma festa. Recebi uma mensagem no meu celular, e aí entra o recado do network, né? E também da gente pensar, entrei na faculdade, eu já sou um profissional. Como eu vou me portar para os meus professores e para os meus colegas, né? Então eu posso também deixar de citar outra pessoa que é importante na minha vida, né? Uma pessoa que faz toda a diferença, não só como professora, como profissional, mas hoje como amiga, né? Professora Regina. Então ela sabia que eu estava passando por um momento muito delicado, que foi a época que meu esposo sofreu um acidente, né? Ele se acidentou, estava com o fêmur quebrado, então eu tinha tudo para ir para o mestrado, né? Sair da graduação e caminhar para o mestrado, ir para uma outra universidade, né? Já tinha articulado com professores, já tinha feito projetos, só que aconteceu esse acidente e eu falei, não posso desampará-lo agora. A gente está aqui hoje 9 anos juntos, né? Se conhecemos na zootecnia. E aí eu falei, não, eu preciso ajudá-lo nesse momento, né? Não dá para mim largar tudo aqui e pensar só em mim e correr para o mestrado. Então eu continuei aqui, a professora sabia que eu estava precisando trabalhar, né? Eu precisava entrar no mercado. E aí, na época, meu chefe contatou a professora, porque acontece isso, tá, gente? Tanto o produtor quanto o empresário, ele procura dentro da universidade uma indicação. Aquele profissional, ele não está pedindo um profissional que saiba de tudo daquela área. Ele está pedindo uma pessoa que tenha caráter, honestidade, outros valores que a gente não aprende na academia. A gente já traz isso de casa, né, do berço. E aí, ele precisava de uma pessoa assim, honesta, que pudesse ele confiar, de olhos fechados para tocar a empresa, até porque ele não mora aqui, ele toca a empresa de outro estado, né? Então a pessoa teria que ser ali realmente de confiança. E aí a professora falou, eu só consigo pensar em uma pessoa, a Ingrid, né? Então ela me mandou mensagem, acho que já era umas 10 horas da noite, amanhã eles estão indo embora meio-dia, a gente vai ter que ir no hotel de manhã. Falei, ok, tô indo lá. Professora, eu não tenho um currículo pronto, né? Oh, meu Deus do céu, mas eu tenho meu Lattes, que tá perfeito, atualizado. Ela leva esse Lattes. Pronto, eu levei meu currículo Lattes. Quando ele viu tanto de coisa que eu fiz na faculdade, ele falou, é essa pessoa, né? Mas a primeiro momento ele não me contratou, não fechou ali. Foi pensar, foi trabalhar ali meu currículo, né? Ver certinho. Tinha outras pessoas também almejando a vaga, né? Mas eu falo assim, que ele é uma pessoa que eu devo muita gratidão, porque ele me deu uma oportunidade. A gente sabe quanto é difícil ali você sair sem experiência, vamos dizer, sem experiência de mercado, e uma pessoa querer te dar um cargo tão de confiança dentro de uma empresa, né? Então foi esse momento ali que eu conheci a BASIVET, que eu fiz o primeiro contato, né? Então
Então, como é que é essa sua rotina, né, como vendedora técnica na Basvet? Poderia contar pra gente como é que funciona essa rotina? Sim, o trabalho técnico, né, não é só venda, é o pós-venda também que a gente faz dentro da empresa. Então, hoje a gente é uma empresa de saúde animal, a gente trabalha com essa parte, né, de sanidade animal, trabalhamos com alguns laboratórios de destaque, né, dentro do mercado, dentro do nosso portfólio a gente tem muitos produtos, mas principalmente a parte de vacinas. Então, a gente faz o pós-venda. Eu digo assim, tenho uma equipe, né, a equipe que é os sanitaristas, né, da empresa, vamos assim dizer, que eles vêm aqui na cidade, eles fazem toda a sorologia, fazem aquele acompanhamento para saber como está a sanidade das aves aqui da região, e aí eles montam um plano ali, né, vamos dizer, um programa de vacina, tudo que o produtor vai fazer com base nos resultados do exame, né, com base do que está tendo na região de doenças, né? Só que o meu trabalho, ele é mais de acompanhamento. Então, eu faço tanto a parte da venda, a entrega desse produto para os clientes e também acompanho lá dentro, né, se eles estão tendo as boas práticas no processo de vacinação. Então, se o gelo que acondiciona essa vacina, ele está na temperatura correta, se a aplicação está sendo bem feita, né? Então, faço todo esse acompanhamento, né? E, óbvio, a gente acaba prestando ali uma certa consultoria geral para os produtores. Eles sempre têm uma dúvida com nutrição, uma dúvida com desinfetante, né, com a parte de limpeza e desinfecção, então a gente também presta esse aporte, não só na parte de sanidade, né? E aí entra o trabalho do zootecnista, né? Essa parte de prevenção, porque essa parte de vacinas, de desinfetantes é prevenção. Então nós como zootecnistas temos que atuar nesse mercado. Aqui no estado de Roraima, a área da avicultura que mais, assim, possui desenvolvimento é a de postura, né? A produção de ovos. Como que a senhora enxerga o mercado aqui em Roraima hoje? Quais são as dificuldades que a senhora vê, que a senhora faz as visitas grandes, né? As mais de frente grandes, no caso, tem umas até mais tecnificado que outras. Como que a senhora vê esse cenário, essa diferença aqui em Roraima, na produção de ovos? Bom, hoje o mercado daqui de Roraima, ele é bem voltado para a avicultura de postura, como você falou, Jonathan. E nada impede, né, do pessoal também investir em frango de corte, mas até então ninguém pensou nesse sentido, né? Mas o que eu enxergo aqui para o futuro de Roraima? A gente tem muito a crescer, porque a gente está numa área de desenvolvimento, né, uma área altamente desenvolvida para pecuária. Quando eu digo pecuária, quando a gente fala pecuária, as pessoas pensam o quê? Bovino, tá, gente? Mas pecuária não é só bovino, pecuária é criação de animais, envolve bovinos, aves, suínos, né? Então tudo é pecuária. Então a gente fala na pecuária, né? Aqui no estado a gente tem esse olhar. Por quê? Porque é um estado muito voltado para o agronegócio, né? Então, a gente tem muitas oportunidades aqui nesse estado de desenvolver, mas eu acho que, assim, o principal gargalo que tem hoje aqui para o produtor é a questão da distância, né, dos outros mercados. Os produtos chegam aqui, demora, o frete é muito caro, então essas são as principais dificuldades que eles possuem, tá? Comparado a outros locais, mas a gente já tem produtores crescendo, né? O estado hoje ele produz um valor significativo de ovos e a gente tem muita flexibilidade ali de expandir para os mercados vizinhos, principalmente a Guiana, né? Que é um país que está se desenvolvendo muito. A gente trabalha já com a Guiana dentro da Basvet, né? Então a gente vende a parte de vacinas para o pessoal de frango de corte, porque lá tem muito, né? Tem produtores ali bem grandes e a gente faz essa venda ali para Guiana, né? Para Georgetown. Aí a logística para lá é vocês que faz o controle? Como é que é? Isso, a gente faz toda a logística, né? Tem os aviões que vão para lá, os voos que saem de Letten, então a gente transporta até Letten, de Letten vai no avião para Georgetown. Entendi. Tu fez pós-graduação na área de avicultura e como isso ajudou a atuar na prática na área que tu tá atuando hoje como vendedora técnica? Bom, eu falei para vocês que na graduação eu não parava, né? Fazia de tudo. E quando eu formei, eu meio que estranhei assim, opa, né? Minha rotina mudou um pouco aqui, a rotina de trabalho. Ainda é uma rotina, né, corrida, mas eu sinto falta de estudar, eu gosto de estar estudando. Eu falei assim, lógico que a gente continua estudando, né, como quando trabalha, mas eu precisava ali, eu gosto daquele contato, sala de aula, aquela rotina. Hoje eu tenho aula disso, hoje eu tenho aula daquilo, né, preciso fazer esse acompanhamento. E então, falei, vou entrar numa pós-graduação, porque sempre é bom a gente estar se capacitando, né, a gente está sempre buscando ali
sempre saber as novidades do mercado, né? Melhorar, Atualizar porque sempre, né? isso. Porque assim, na graduação a gente vê a base, né, de como buscar informação. Aí você entra numa pós-graduação, ainda mais de uma avicultura de postura e corte, é algo bem específico, bem centrado, né? Então, te direciona para que área você mais se identifica, né? É bem mais focado. Então, eu gostei muito do curso e eu não parei aí, né? Terminei a pós. Hoje eu entrei em outra pós-graduação, estou finalizando, estou já na parte de defesa do TCC e hoje eu estou fazendo uma pós-graduação no IFE, né, no campus Novo Paraíso, aqui mesmo no estado de Roraima. E essa pós-graduação, ela é uma pós em agroecologia e educação do campo. Tá, então eu sempre gostei desse contato com os produtores, né? Então falei assim, eu preciso fazer uma pós que seja um divisor assim de águas nesse contato com o produtor. Eu gosto da educação do campo, né? Sempre gostei, então vou fazer essa pós. É para ter também outras vivências, né? Sim. Agora também, há uns 2 anos atrás, né? Tem 2 anos já que a senhora é professora? Completa 2 anos agora em agosto. Olha só. Como é que está sendo essa experiência, professora? O que a senhora viu? Qual o tipo de emoção que a senhora sentiu ao dar aula? A senhora gosta dessa aula? Eu adoro, gente. Olha, na graduação, eu sempre falava assim, eu vou ser empreendedora. Eu não quero dar aula, não. Não gosto de dar aula, não. Aí, nessas minhas descobertas, né, nessas minhas tentativas ali de entrar em tudo, de fazer tudo, fui fazer monitoria. E quando eu comecei a ser monitora, eu falei, eu adoro isso, eu adoro ensinar, eu adoro ter uma didática diferente, eu adoro dar alguns macetes, né, e o aluno dizer assim, olha, eu aprendi, agora sim eu consegui entender. Eu adorava. Então, eu peguei durante 3 semestres seguidos monitoria de diferentes disciplinas, porque me ajudava muito. Eu sei que quando a gente está ensinando, a gente aprende muito mais. Então, eu precisava estudar todo o tempo, ficar estudando. Eu adorei a experiência da monitoria. Então, quando eu saí da faculdade, a primeira coisa que eu fiz foi perguntar quando que vai abrir edital para substituto. E eu fiquei na espera. Então, todo ano eu perguntava, e aí, vai abrir? Eu saí em 2021. O edital foi abrir em 2023, né? Aí, na hora que abriu, eu já participei, né? E consegui ali êxito. E entrei como professora substituta. E tá sendo uma experiência muito boa, né? Eu falo pro pessoal, eu já tô sofrendo por antecedência. Eu penso assim, quando chegar o dia, né, de dar esse até logo, né, para a universidade, exatamente, eu vou sofrer bastante, porque é uma rotina que eu aprendi, né, a ter no dia a dia, o contato com os alunos, eu acho que é fundamental, e a questão de aprender, né, estudar áreas que às vezes eu não dava tanta importância na graduação, e aí agora eu falei, opa, preciso revisar, estudar, e que estão ajudando também na minha área de trabalho. A disciplina de microbiologia está me ajudando ali com a parte de desinfetante, de entender os micro-organismos, está me ajudando muito. Tu agora como docente, tu vê alguma diferença nos discentes que estão entrando, os calouros que estão entrando agora? Tu sente alguma diferença? Quer dar algum conselhos para eles, para, né, tentar seguir o teu rumo que fala assim, você como estudante foi excelente. Quem te conhece sabe que tu foi sempre uma excelente estudante, assim. Então, tu tem algum conselho para dar para eles que estão entrando agora? Gente, eu vejo uma diferença que o pessoal, assim, às vezes, né, às vezes o pessoal deixa de pegar algumas oportunidades que eu lembro que na nossa época a gente não deixava. Então, assim, abre edital de monitoria, galera, não se inscreve, gente, participa de tudo, pelo amor de Deus, né? Vocês vão sentir muita falta disso. Então, eu uso minhas aulas de formação ali inicial, vamos dizer, de ecologia, tanto com o pessoal da zootecnia quanto de outros cursos que a gente tem no campus, e eu sempre dou algumas dicas, gente. Melhorem o currículo de vocês, aproveitem as oportunidades que aqui vocês têm. Hoje tem muita bolsa, né, que ajuda o aluno a se manter na universidade. A gente sabe que nem todo mundo tem aquela condição de estar ali de manhã e de tarde, né, e os pais manter esse aluno dentro da universidade. Então, é fundamental que o pessoal participe desse tipo de ação, né, dessas coisas que estão acontecendo na universidade, porque está tendo muita oportunidade, mas às vezes alguns alunos estão deixando passar. Mas isso não são todos. A gente tem dentro do curso excelentes alunos, que eu sei que eu já imagino eles ali no mercado de trabalho
como excelentes zootecnistas. E desse tanto de coisa que a senhora fez durante essa graduação, a senhora também foi representante estudantil na ABZ, né? Eu queria que a senhora contasse como é que surgiu essa oportunidade para a senhora, o que agregou isso na sua carreira profissional. Gente, eu sempre tenho que contextualizar as coisas, porque eu acho que é fundamental. Então, desde o ensino médio, eu sempre fui a galera do Team Confusão, né? Eu digo assim, o Team Confusão é o quê? Eu não aceito injustiça. Então, eu sempre fui assim. Durante o ensino médio, eu era de diretório acadêmico. Na verdade, não é diretório acadêmico, né? Dentro dos ensino médio, a gente tem uma outra nomenclatura, né? Mas eu participava desses grupos, que são grupos ali de defesa dos alunos, enfim, né? De apoio ali aos alunos. Então, é Grêmio Estudantil. Eu tava tentando buscar aqui a palavra. Eu era do Grêmio Estudantil, na época do ensino médio. E aí, quando eu entrei na universidade, eu continuei sendo de centro acadêmico, né? Participando ali de algumas atividades na universidade. E aí, nesse contato, que a gente acaba tendo um contato maior com os professores, né? Um professor, o professor Jales, me falou da Associação Brasileira de Zootecnistas. E eu sempre via algumas situações dentro da zootecnia onde a gente é bem injustiçado, né, quanto a outros órgãos fiscalizadores, enfim. E aí, eu vi essa situação, eu falei, opa, eu quero ajudar de alguma forma. Então, eu entendi. A ABZ, ela é um órgão, né, uma associação que cuida, que trabalha ali vamos dizer assim, a defesa da profissão. É ela que defende ali a nossa profissão, como zootecnistas. Então, o professor, na época, me comentou da zootecnia e logo depois, um egresso do nosso curso, um amigo, né, Cairon, ele assumiu como diretor estadual e me convidou, me fez o convite. Ingrid, eu quero você como representante estudantil. Você tem muito contato com os outros alunos. Eu acho que você vai fazer um papel interessante dentro desse contexto. Então, eu entrei como representante estudantil. Fiquei ali boa parte da graduação dentro da ABZ. Depois eu saí, porque eu falei, gente, eu já formei, não dá para mim ficar sendo representante estudantil. Eles, então, você vai passar para outro cargo, você vai ser diretora de comunicação e marketing. Eu falei, opa, tô dentro também. Então, continuei dentro da ABZ. E aí, agora, recentemente, né, me foi feito o convite para assumir a diretoria estadual. Então, foi um convite que eu fiquei muito feliz, né, muito lisonjeada de ter esse reconhecimento do meu trabalho, né, da minha defesa da profissão. Todos que têm algum contato comigo sabem que eu sou defensora nata da zootecnia, então não falem da zootecnia perto de mim mal, né, que eu aciono aqui o modo leoa, né, então é meu curso, é minha paixão, é o que eu sou zootecnista. Então, eu acho que é fundamental, né, a gente participar desse tipo de defesa da profissão. E agora, em nível estadual, tu vê alguma dificuldade de estar representando a ABZ em nível estadual? A minha principal dificuldade hoje, não só como diretora, mas também como representante, é que nem todos entendem o papel da associação. As pessoas falam, eu sou defensor da zootecnia, você é sócio? Você está lá na ABZ? Então você não está ajudando. Por quê? Todo o nosso recurso, tudo que a gente recebe, ele é voltado para que a gente fortaleça a profissão. É no apoio jurídico, quando a gente necessita, né? Então, é uma forma de você defender. Então, desde a graduação, o aluno que quer defender a profissão, ele já consegue se tornar sócio. Ele já consegue ter essa participação, essa vivência, né, da associação. Então, eu acho que desde a graduação, as pessoas já precisam estar inscritas, né? Se falando de valores, é um valor muito simples, muito baixo ali, vamos dizer, para participar e que faz toda a diferença, né? Então, R$50 para estudante, 150 para profissional, anual, isso é por ano. Então, se a gente for dividir ali, não dá nem um cafezinho por dia, né? Então, é um valor mesmo, uma ajuda de custo para manter a associação e que faz toda a diferença, gente. Quantos casos a gente tem aí de profissionais ou tecnistas que tentaram ser RT de um frigorífico, de uma granja avícola e não conseguiram por questões burocráticas ali. E a associação entrou nessa luta, fez com que as pessoas entendessem o papel do zootecnista e a pessoa teve causa ganha. Então, faz sim toda a diferença
na vida tanto do profissional quanto do acadêmico de zootecnia. Eu queria perguntar uma coisa para a senhora, mais curiosidade minha também. Se fosse para escolher uma área, qual área a senhora escolheria? A área comercial, com a parte de vendas, ou sendo professora com a área de docência? A senhora teria como escolher uma área? E, Jonathan, pergunta difícil, né? Com que área eu escolheria? Bom, meu coração vai para os dois rumos, né? Eu vejo, assim, que a área de privada, né, a área de vendas, ela te abre um leque de oportunidades, né? Então, hoje, dentro da empresa, eu já consegui conhecer várias áreas, né? Participar de vários eventos, né, viajar bastante, conhecer pessoas do Brasil todo, fazer aquele network bem interessante, né? E é uma área que você tem uma capacidade de crescimento muito bom, porque você está ali na vivência, no campo, no contato direto com o produtor. Eu gosto muito disso, né? Eu gosto dessa parte de extensão, vamos dizer assim, de ir na granja, de conhecer os meninos que trabalham lá, os colaboradores, né, que eu chamo de meninos, os meninos que trabalham ali, entender o dia a dia da granja, ajudar o produtor a conseguir ter êxito na produção dele, sabe? Porque aquele ali é o ganha-pão dele, né? É a vida dele que tá ali. Então, eu gosto dessa parte e eu também gosto da sala de aula. Então, eu sempre tento unir os dois, né? Por isso que eu me divido ali em 10 Ingrids para estar nos dois lugares, né? Eu gosto muito dos dois. Eu não saberia escolher, né? Que é uma pergunta que eu faço internamente. Mas meus planos futuramente é seguir para o mestrado, né? Para poder voltar ali para a parte da docência, né? Meu chefe até brinca comigo, ele fala assim, eu vou te perder, eu sei que eu vou te perder, vai ser para a universidade, né? Ele sabe quando ele diz assim, Ingrid, você é professora, quando você vai me explicar uma coisa, você dá uma volta, você faz toda uma contextualização, então você é professora, eu sei disso, né? Eu vejo você conversando com os clientes, é todo um perfil de docente mesmo. É mais, assim, eu gosto, né? Eu me sinto feliz nas duas áreas. Não me sentiria menos feliz fazendo o que eu faço hoje. Eu gosto desse contato com o produtor, gosto de trabalhar na área comercial também. Vejo grande desenvolvimento, né? Grande expansão para quem escolhe esse mercado, principalmente aqui. Porque hoje, ser vendedor, né, vender um produto, ok, mas ser um vendedor técnico que trabalha ali com a parte, né, dentro das ciências agrárias, você vai estar dando um suporte muito maior para o produtor. Né? Esse acompanhamento, seu conhecimento, seu embasamento técnico vai sim fazer diferença para ele. Não é só vender, né? É mais que vendas, a gente sempre fala isso. Né? Então, acho que eu gosto das duas áreas, não tem como escolher. E ainda bem que a senhora resolveu fazer o edital, né, para ser professor na Universidade Federal, porque eu, particularmente, eu adoro a senhora como professora, eu gosto da senhora, para mim a senhora é uma ótima professora. E com certeza a senhora vai ter sucesso, caso a senhora siga a área da docência. Jonathan, eu fico muito feliz quando escuto isso, quando escuto de outros alunos, assim, essa semana um aluno chegou para mim e falou assim, professora, a sua é uma das melhores aulas que eu tenho aqui, né? Então a gente fica feliz, porque realmente ser professor não é fácil, tá, gente? A gente pensa ali, é tranquilo, não. Eu acordo, às vezes, 4 horas da manhã para revisar conteúdo antes de aula, né? Vou dormir meia-noite, mexendo em aula, estudando, sempre tentando se atualizar para trazer o máximo de informação que a gente consegue passar para vocês dentro da universidade, né? Então, não é uma profissão fácil, né? Admiro, deixo aqui meus parabéns para todos os professores, não só do estado de Roraima, mas do Brasil todo, que com certeza fazem a diferença na vida de milhares de pessoas, né? Tanto de profissionais que vão ser futuros zootecnistas, né? Como também pessoas de outras áreas. Eu pelo menos como aluno, às vezes, a gente como aluno, né, incluir também, às vezes a gente pensa assim, o professor só faz o slide lá e dá aula e já vai embora, não sei o quê. Aí a senhora fazendo relato... Tem um por trás, né? O professor, ele nunca para de estudar. Então, eu falo assim, não quer parar de estudar nunca, vira professor, porque é impossível. A gente tem que sempre estar revisando o mercado, principalmente para ciências agrárias, né? As ciências, as áreas biológicas, elas não são exatas. Então, elas estão em mudança constante. Hoje mesmo eu conversando com os alunos, dizendo para eles, gente, isso aqui tá assim num livro, mas se vocês forem olhar nesse livro X, vai estar de outra forma, porque já mudou a nomenclatura. Então, tudo tá mudando a todo tempo, tudo tá atualizando, né? E nessa área que a gente atua, dentro da zootecnia, muita coisa ainda tá para ser descoberta. Então,
é muita atualização. Então, os professores, eles têm esse papel aí fundamental, né? E para finalizar, a senhora que tem uma história em várias vertentes, fez muita coisa na graduação, continua fazendo também hoje em dia. Que conselho a senhora daria para um aluno de graduação de zootecnia? O que a senhora pode recomendar para o aluno? Bom, meu conselho, né, para os acadêmicos de zootecnia é aproveitar ao máximo as oportunidades que vocês têm dentro da graduação, dentro da Universidade Federal de Roraima. Ela é uma universidade completa, cheia de professores, de técnicos, né, de equipe capacitada para te dar tudo o que você precisa para ser um bom profissional. Você só precisa aproveitar essas oportunidades. Então, a gente tem áreas de extensão, para quem gosta mais da parte de extensão, ensino, pesquisa, tudo isso a gente faz dentro da universidade. Então, você que entrou agora no curso, ou que está na reta final, aproveita, vê o que dá tempo de fazer ainda, que você não fez dentro da graduação, e aproveita os professores, aproveita para fazer esse network. Os professores, eles conhecem egressos, eles conhecem os produtores, eles conhecem os empresários, então faça esse contato, apareça, né? A gente sempre fala uma frase: quem não é visto não é lembrado, né? A gente às vezes esquece dessa frase, mas isso acontece muito, tá, gente? Quem não é visto não é lembrado. Se você não tá aparecendo ali, você só aparece na universidade para ir assistir aula e depois você vai para sua casa, muito dificilmente você vai conseguir ingressar no mercado, infelizmente, porque o mercado, ele quer aquele aluno, aquele profissional que busca informação, que se dedica, né, que abdica das coisas, porque a gente fala aqui, uma história de sucesso, né, mas por trás dessa história tem muito sofrimento, né, muitas abdicações, a gente sabe, nem todo mundo, nas coisas não chegam fácil para ninguém, né, a vida de ninguém é flores, a gente olha ali de longe, acha que a grama do vizinho ela é sempre mais verdinha, mas não é. Então você, como futuro profissional zootecnista, aproveite, né, todas essas oportunidades que vocês têm dentro da graduação, né, aproveite tudo que a universidade pode lhe proporcionar e seja um profissional que faz a diferença. É uma pessoa que realmente vai para o campo para ajudar o produtor, porque ele está cansado de pessoas que chegam ali para enrolar. Ele quer uma pessoa que realmente realmente o ajude, né? Ele vai fechar a porta na sua cara, com certeza, se você for ali pensando em só vender e só enrolar ele, não, ele quer ajuda, porque aquilo é o suor dele, aquilo é o trabalho dele, aquilo é a vida dele, é o legado dele, né? Então, a gente precisa ter esse senso mais quando vai falar com o produtor, quando vai tentar uma vaga também no mercado de trabalho, né? Então, esse seria ali o meu principal recado para quem está se formando, para quem está no início ou no final da graduação. Nós queríamos agradecer, professora, a senhora ter citado o convite de participar desse podcast com a gente. A gente sabe que no meio da semana, na correria do trabalho, nos estudos, é difícil achar um tempo, assim, é muita correria. E a gente, obrigado por ter contado a sua história, foi conversa enriquecedora, serviu assim como inspiração pra gente, acredito que para quem está ouvindo também. É muito bom saber do relato da senhora, as dificuldades, a gente se inspira nisso. E a senhora gostaria de deixar mais alguma mensagem, algum aviso final? Pessoal, eu gostaria de agradecer, né, essa oportunidade, eu fico muito honrada pelo convite. Eu acho que esse projeto aqui do PET Zootecnia é um projeto muito importante, né, dando voz aí aos zootecnistas do estado de Roraima. Então, eu acho fundamental para a gente conseguir passar ali uma certa informação para todo mundo que está nos ouvindo, né? Então, eu fico muito feliz, né? Como eu falei para vocês durante a nossa conversa, o PET Zootecnia fez a diferença, né? Um programa que fez, que eu tenho muito carinho, né? Eu lembro ali com muito carinho do PET Zootecnia. Então, fico muito honrada pelo convite, né? E pela conversa, foi muito bom. E é claro, nosso agradecimento a você que nos acompanhou ao longo dessa temporada, seja no trajeto indo até a universidade, horário de almoço, intervalo de aula, até mesmo no campo. Mas não se preocupe, muito em breve virá uma nova temporada cheia de histórias novas para você e novos convidados para você acompanhar. Agradecemos também à Rádio TV Universitária por ceder o espaço e estar aqui com a gente também nesse projeto, a equipe do PET Zootecnia, que realizou também o projeto, a professora tutora do PET Zootecnia, Denise Mello, e a todos os convidados que estiveram aqui com a gente. Siga o Instagram do PET, PETZOUFRR no Instagram, e no YouTube é Rádio TV Universitária. Meu nome é Jonathan Senja. Eu sou Ana Raposo. E esse é o Pod Zoo, a voz da zootecnia.